Pessoal, um dos diretores do anime Pokémon revelou que é um mestre Pokémon. Vamos ver isso agora. Fala galera, beleza? Cássio na área. Pessoal, já peço desculpa pela voz, mas eu tô rouco, mas vamos gravar o vídeo aí que isso é importante. No caso, um dos diretores do anime Pokémon revelou que é um mestre Pokémon. Pessoal, foi revelado finalmente o que é um mestre Pokémon. Vamos ver isso então, o que ele disse. Kunihiko Yuyama, diretor dos filmes Pokémon, nos explica o que é ser um mestre Pokémon para o Ash. Um mestre Pokémon para o Ash é um sonho de uma criança de querer conhecer o mundo dos Pokémons e ficar mais forte, sendo o mais forte entre todos. Ou seja, pelo que ele disse até aí, é algo bastante vago. É por isso que muitos adultos no anime Pokémon tomaram isso como algo que Ash tirou do nada e levou muito a sério. Embora seja estranho, esse conceito se encaixa perfeitamente com o Ash, na personalidade dele. Se todos nós sabemos como Ash é, e como é curioso conhecer diferentes espécies de Pokémon e viajar pelo mundo até ficar mais forte, podemos entender um pouco sobre o que é um mestre Pokémon na verdade. Até a abertura da primeira temporada de Pokémon, da primeira geração, mostra um pouco dessa personalidade do Ash, do que pode ser um mestre Pokémon. Vemos o Ash correndo livremente pelo mundo, vários Pokémons ao lado dele, Mew e Mewtwo viajando no espaço, assim, correndo, voando. Ou seja, mostra que o mundo do Pokémon é um negócio vasto, e o Ash tem um longo caminho pela frente. Não é só vencer ligas, não é só conhecer alguns Pokémons poderosos, mas sim todos, tudo. Conhecer todos os Pokémons, todas as espécies de Pokémons, enfrentar os mais fortes, ser o mais forte, ser o melhor entre todos. Vendo esse conceito que esse diretor revelou pra gente, podemos entender as palavras de Rika Matsumoto, que disse: mesmo que Ash vença o campeonato mundial Pokémon, ele continuará viajando. No fim, é apenas mais um passo. Ou seja, a própria Rika Matsumoto diz que é mais um passo vencer o Leo, ser o campeão mundial Pokémon. Ou seja, ser um mestre Pokémon vai além, é muito mais do que todo mundo imagina. E isso a gente pode ver em toda a jornada que o Ash teve de lá até aqui. A jornada que o Ash percorreu, o Ash derrotou vários Gym Leader já na vida dele, é campeão das Ilhas Laranja, é campeão do Battle Frontier, derrotou Pokémons lendários, é campeão de Alola, campeão de uma região. O Ash em Pokémon Jornadas virou campeão do Battle Frontier da Flota de Vidro também. Tá competindo no Campeonato Mundial Pokémon para ser o melhor, para derrotar o Leon, que é o mais forte do mundo. Prometeu que no episódio 46 que vai batalhar contra o Mewtwo, que derrotar o Pokémon mais forte do mundo é mais um passo. Ou seja, toda a trajetória do Ash, inclusive se vemos nos primeiros episódios de Pokémon Jornadas, mostra todos os troféus, conquistas, medalhas, insígnias que o Ash tem. Ou seja, é só mais um passo para ele ser um mestre Pokémon. Cada vitória, cada campeonato, mesmo que muito eles perdeu, pode ser que ser um mestre Pokémon seja que o Ash tem que ser campeão de todas as regiões. O Lance, por exemplo, é campeão de Kanto e Johto. Pode ser que algum dia o Ash vire campeão de Kanto, vire campeão de outra região. Vamos supor que o Ash, sendo o melhor de todos, ganhando o Campeonato Mundial Pokémon, ele praticamente se tornaria o campeão de todas as regiões. Por quê? Porque ele teria derrotado a Cynthia, o Leon, o Lance, ou seja, ele teria derrotado os mais fortes ali dentro. O Ash derrotando o Steven é como se ele fosse campeão de Hoenn, derrotando a Cynthia é como se ele fosse campeão de Sinnoh, derrotando o Leon, que é o mais forte, seria como se ele fosse campeão de tudo, pois ele derrotou todos os campeões praticamente. Ou seja, ser um campeão Pokémon é ser o mais forte, é conhecer tudo sobre os Pokémons, viajar no vasto mundo dos Pokémons. E como a gente sempre tem uma região nova sendo apresentada nos jogos e posteriormente no anime, tudo isso a gente pode entender como o Ash sempre vai percorrer esse sonho dele. É um sonho inalcançável. Por quê? Porque toda vez surge uma região, toda vez surgem novos Pokémons, toda vez surgem treinadores mais fortes, toda vez que uma região for criada, o mundo Pokémon é expandido. E o sonho do Ash, junto com esse mundo, também é expandido. Pois ser um mestre Pokémon é conhecer tudo, é ser o melhor. Então, pro Ash percorrer esse sonho, pelo que o diretor mostrou, ele tem que completar o mundo Pokémon como um todo. Mas como o mundo Pokémon tá sempre em expansão, porque sempre surge uma nova região, então o sonho do Ash é praticamente inalcançável. Ele sempre vai percorrer esse caminho. Até um dia que os produtores falam: a gente não pode produzir mais nenhuma região de Pokémon, acabou aí. Aí pode ser que a jornada do Ash chegue ao fim. Ele finalmente se torne um mestre Pokémon. E como eu disse, no mangá The Electric Tale of Pikachu, fala que um mestre Pokémon pode se tornar mestre, uma pessoa, um treinador, ao derrotar ou capturar o Mewtwo, que é interessante também.
Porém, uma coisa que seria legal, caso o Ash realmente derrote o Lee e seja o campeão mundial Pokémon, seria interessante nas próximas jornadas o Ash começar a batalhar contra Pokémons lendários, capturar um ou outro Pokémon lendário, eu acharia interessante. Ou quem sabe, para ser um mestre Pokémon, teria que derrotar e capturar o Arceus algum dia. Então, pelas palavras do diretor, pelas palavras de Rika Matsumoto, mas tudo que foi mostrado na série Pokémon, desde a jornada do Ash, do início até agora, a gente finalmente tem um conceito do que é um mestre Pokémon. Ou seja, é aquele que tenta sempre saber mais e mais sobre os Pokémons e virar o mais forte. E como eu disse, como o mundo Pokémon está em expansão, sempre surge uma nova geração, sempre temos as gerações anteriores sendo reformuladas, como é o caso, vamos supor, de Pokémon Ruby e Safira, que depois virou Omega Ruby e Alpha Safira, teve mudanças. Ou seja, como tudo isso acontece, o mundo Pokémon está sempre em expansão. Então, cada vez mais e mais, o objetivo do Ash se prolonga. O dia que Pokémon praticamente acabar a sequência, tudo que lançarem jogos, tudo, e as regiões acabarem, e o Ash completar tudo, e vamos supor, derrotar o Arceus, possivelmente, deve ser, ele se torna o mestre Pokémon. Então, pro Ash se tornar o mestre Pokémon, praticamente a franquia Pokémon tem que acabar. E isso nós não queremos, não é verdade? Então, finalmente nós temos uma ideia clara do que é um mestre Pokémon. Apesar de ser um conceito um pouco vago, dá para entender o que o diretor quis passar pra gente. Finalmente, eles deram uma resposta do que é um mestre Pokémon. É vaga, mas dá para entender e compreender o que realmente é a partir de agora, beleza? Então, pelas palavras de Rika Matsumoto, mesmo que o Ash se torne campeão mundial Pokémon, a jornada dele vai continuar. Ou seja, fica despreocupado que próxima geração teremos o Ash de novo. Seja o Ash junto com o Gol, seja o Ash junto com outro personagem, ou seja o Ash sozinho. Teremos o Ash ainda no anime Pokémon. Enquanto as gerações de Pokémon não acabar. Enquanto novas gerações surgir. Então, quando a geração de Pokémon acabar, aí o Ash se torna um mestre Pokémon, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Falou, galera, fui!